Bom, como eu disse, a gente está agora sim com o doutor Sérgio Clementino, promotor de justiça, que vai repercutir com a gente aqui essa fala esquisita aí do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, de que o Brasil precisa de uma nova Constituição. Como ele mesmo disse, a nossa atual carta dá muitos direitos e imbui aí poucos deveres ao cidadão, e que é preciso também conter o avanço, o alto excesso de poder de órgãos de fiscalização. Então, o doutor Sérgio está aqui comigo. Doutor, obrigado aí por atender o nosso convite, está aqui com a gente. Como que essa fala repercutiu nos órgãos de controle, doutor? Olá, Alexandre. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui falando com você e com os espectadores da TV Câmara. Olha, Alexandre, tem uma série de preocupações, né? Primeiro, que o momento do Brasil não é um momento que a gente possa dizer que nós estamos precisando de uma nova Constituição, de uma nova Constituinte. Essa fala foi até feita sobre um paralelo com o Chile, né? O Chile está lá passando por um processo, foi feito um plebiscito, foi aprovada aí a convocação de uma nova Constituinte. Mas o Chile, ele ainda tem a Constituição que era da época da ditadura. Apesar de ela ter sofrido profundas reformas, mas é uma Constituição ainda da era Pinochet. E o Chile precisa passar realmente por essa transformação constitucional e abandonar aquela antiga Constituição. Coisa que nós já fizemos em 1988. A nossa Constituinte naquela época foi justamente para nós trocarmos a nossa Constituição, que era da época da ditadura. Nós temos uma Constituição baseada em princípios democráticos, já aí há mais de 2 décadas aí, não tem sentido a gente falar em uma nova Constituinte. Quando se fala em uma nova Constituinte, quem fala em nova Constituinte, nova Constituição, está buscando reformas que são impedidas pelas cláusulas pétreas. A Constituição, ela tem o mecanismo de reforma, que são as emendas constitucionais. O obstáculo das emendas constitucionais são as chamadas cláusulas pétreas, que normalmente são cláusulas que garantem direitos fundamentais dos cidadãos, que garantem aquela organização essencial do Estado, e por isso elas são cláusulas pétreas, elas não podem ser modificadas por emendas constitucionais. Agora, quando se convoca uma nova Constituinte, aí é aquilo que nós chamamos de poder constituinte originário, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa, poderia, por exemplo, transformar o Brasil numa monarquia, numa república fundamentalista religiosa, enfim, né? O poder constituinte originário não tem limites, né? Basta que se queira fazer. Então, geralmente, quando alguém fala em nova Constituição é porque quer modificar alguma coisa que é cláusula pétrea. E aí isso preocupa mais ainda, né? Porque abre uma possibilidade muito grande, né? de modificações, de prejuízos. E também, o momento político, digamos assim, político-social que nós vivemos no Brasil, ele não recomenda que se faça uma nova Constituição. Se não fosse já tudo isso que eu disse, ainda tem essa questão, porque nós estamos numa época de polarização, né? Não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, e se abre um poder constituinte originário, ou seja, que se pode colocar qualquer coisa na Constituição, é evidente que essas correntes extremistas, elas se acirrariam, porque cada um iria querer puxar a sardinha para o seu lado e colocar no texto constitucional aquilo que acha que deveria estar lá. E aí a tendência de um desacordo maior, de divergências maiores, de problemas maiores, ele também é muito grande por causa desse momento que nós vivemos. Quando se fala em nova Constituição, presume-se que há um consenso nacional para se fazer um novo texto constitucional. E se tem uma coisa que nós não temos no Brasil atualmente, é consenso. Né? Isso todo mundo vê o tempo todo aí, né? As divergências desde da internet, das redes sociais, até na rua, até na política, até em todos os lugares. Né? E uma preocupação maior ainda que trouxe essa fala é justamente esse trecho que menciona que precisaria tirar o excesso de poder dos órgãos fiscalizadores, o Ministério Público, o Poder Judiciário e outros tal. Olha, Alexandre, se tem uma coisa que nós não temos no Brasil também, é excesso de fiscalização. Muito pelo contrário, né? A gente tem passado grandes problemas aí por desvios. A toda hora surgem novas notícias de corrupção. Nós tivemos
os escândalos descobertos pela Lava Jato, que atingiram cifras de trilhões, que o mundo inteiro se impressiona com os nossos números de desvios de dinheiro, né? E nós estamos tendo a todo momento aí, filho do presidente envolvido, o senador com dinheiro na cueca, enfim. Então, nós não temos problemas com excesso de fiscalização, nós temos a falta de fiscalização. E quando você já começa a ideia falando que vai tirar poderes fiscalizatórios, esse prejuízo, se um dia ele acontecesse, ele não seria para o juiz que está lá no judiciário, não seria para o promotor que está lá no Ministério Público, ele seria para a população, que a falta de fiscalização acaba prejudicando a população com mais desvios e tudo mais. Então, assim, repercutiu muito mal. É uma preocupação muito grande de se falar em nova Constituição nesse momento. Nós temos uma Constituição relativamente jovem comparada com outros países. A Constituição americana tem mais de 200 anos. Então, o que a gente precisa é de estabilidade. Nós não precisamos, a cada momento, ficar reinventando a roda, que nós precisamos... A Constituição precisa de reformas pontuais, e isso tem sido feito? Sim, claro, ninguém nega isso. Agora, você falar em uma nova Constituição é como se falar em ruptura, né, Alexandre? Sem dúvida. Pois é, doutor, e curiosamente, coincidentemente, que de coincidência não tem nada, 2 dias depois dessa declaração de que o Brasil tem muitos direitos, sai publicado um decreto hoje que autoriza estudos aí para concessão de unidades de saúde do SUS para iniciativa privada, né? Aí, pegando esse gancho, doutor, o senhor acha que existe ali uma orquestração que vai do chefe do executivo e tal? Porque a gente tem visto aí pequenos, mas constantes atentados, inclusive aos órgãos aí de fiscalização. A gente teve o desmonte da própria Lava Jato, que o senhor citou, a nomeação do garantista aí, o Cássio Nunes, né, para o STF, a nomeação do Jorge Oliveira para o TCU, que quando foi sabatinado, ele criticou o engessamento dos gestores pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, e também a nomeação do Aras, o Augusto Aras, para a PGR, que hoje a PGR parece que virou, com todo respeito, um puxadinho do Executivo, sem contar a troca de superintendentes a todo momento da Polícia Federal. O senhor vê um avanço excessivamente autoritário por parte do presidente, doutor? Olha, Alexandre, eu não sei se há não posso dizer que há algo orquestrado, né? O que a gente percebe, não só por parte do Executivo, mas de uma maneira geral, a gente percebe reações bastante fortes ao trabalho do Poder Judiciário e do Ministério Público. Não vou nem mencionar a Lava Jato, mas de uns anos para cá, todo mundo viu e todo mundo acompanhou, né? Que, de repente, algumas pessoas com maior poder econômico, algumas pessoas com maior poder político acabaram ou indo para a cadeia, ou sofrendo processo, enfim, sofrendo medidas que normalmente todo mundo sabia que eram reservados às pessoas mais comuns, né, digamos assim, pessoas com grande poder político ou grande poder econômico não passava, não recebia a polícia às 6 horas da manhã numa busca e apreensão, não tinha ordem de prisão ou reter um passaporte, ainda que não fosse preso, mas medidas como reter um passaporte, ter que prestar depoimento e tal. E isso aconteceu nos últimos anos. E o que a gente vê são reações, eu não sei se elas são orquestradas ou não tem elementos para dizer isso, mas são reações que a todo momento surge um projeto para modificar a investigação, um projeto para limitar algum tipo de poder, um projeto, então, decisões que limitam. Nós tivemos, por exemplo, um pacote anticrime, que tinha o nome de pacote anticrime, mas no final ele trouxe uma série de empecilhos à investigação. Nós tivemos a lei de abuso de autoridade, que foi aprovada, que traz uma série de obstáculos. O Ministério Público de São Paulo está, nesse momento, com a campanha contra o que chama de projeto da impunidade, que é um projeto de lei para modificar a lei de improbidade, que é de 92. Né? Nós temos uma boa lei de combate à improbidade administrativa e nós temos, como todo mundo sabe, muitos processos, né? Muitas situações de improbidade. E esse substitutivo que está lá, ele corta bastante essa lei de improbidade. Para você ter uma ideia, eu menciono um caso aqui de Rio Preto, que é bem conhecido, o caso da barganha, dos vereadores que fizeram um acordo para eleger um presidente da Câmara e tal, e tem uma condenação ainda não transitada em julgado. Esse caso, por exemplo, seria atípico, ele não seria nem improbidade,
porque ele não tem desvio de dinheiro, ele tem ofensa a princípios, né? E nós temos dezenas de casos assim. Então, a todo momento, a gente vê medidas, projetos, ideias que de alguma forma, de pessoas que sofreram processo, que sofreram algum tipo de punição e que querem, de alguma forma, apresentar algum tipo de retaliação. Então, assim, a gente fica muito preocupado com isso. E num momento como esse, uma reforma constitucional, uma nova Constituição seria algo muito ruim para todas essas áreas que eu mencionei. Ok. O senhor acha que existe um clima hoje que favoreça isso, doutor? Porque do mesmo jeito que o senhor disse que não precisa, a gente vive uma sociedade, parece que em ebulição, aí, efervescente. O senhor acha que se o presidente insistir, bater o pé e quiser levar isso adiante, ele consegue? Acho que não, Alexandre. Acho que não. Acho que vai haver muita resistência. Acho que o Congresso Nacional também não tá apoiando isso, né? Acho que existiria alguns interessados, mas não acredito que seja algo palpável, algo que a gente possa ver no horizonte próximo, né? É lógico que as circunstâncias podem mudar, mas olhando o panorama de hoje, né, o que a gente tem, eu não acredito que isso vá acontecer e espero também que não aconteça. Perfeito. Para a gente terminar, até porque o doutor tem um compromisso, doutor, sobre essa fala também de que a Constituição garante muitos direitos e tem poucos deveres ao cidadão, queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre isso. Realmente nós temos muitos direitos? Nós temos uma Constituição liberal, uma Constituição que ela foi diametralmente oposta ao que nós tínhamos anteriormente, né? Nós tínhamos mais Estado e menos cidadão. Hoje nós temos mais cidadão e pouco Estado. Nós não temos excesso de direito, nós temos falta de implementação desses direitos, né? O que nós precisamos é implementar aquilo que já está na Constituição, organizar o nosso país, a nossa nação, com base naquilo que está na Constituição. Eventualmente, alguma reforma pontual. Mas nós não temos excesso de direito. Qualquer brasileiro que você perguntar sabe se ele está tendo muito direito ou poucos direitos. Ele sabe que ele não tem excesso de direitos, né? Nós temos muito que caminhar ainda em implementação de direitos para a sociedade como um todo, para as pessoas como um todo, Alexandre. Perfeito, vamos ver aí, vamos torcer para esse negócio do SUS aí não dar certo, porque está pegando demais hoje esse decreto que foi publicado hoje, que prevê aí o repasse de unidades de saúde para a iniciativa privada. Teve que vir até uma secretária aí do Ministério da Saúde dizer que mesmo privatizado continuaria de graça, mas aí de malandro o gato nasceu velho, né? Doutor, só obrigado aí, agradecendo a participação do senhor e lembrando que o senhor também chegou a ser alvo de uma retaliação em anos passados aí, né? Um ex-procurador aí do município que tentou, inclusive, tirar o senhor de uma investigação contra ele, é isso, né? É verdade, Alexandre. E você vê que foram as garantias constitucionais do Ministério Público que permitiram que eu continuasse com as investigações, continuasse o meu trabalho. Uma modificação nesse sentido, não seria eu que sairia perdendo, seria a população que é a destinatária do nosso trabalho, né, Alexandre? Sem dúvida. Doutor, obrigado, viu? Obrigado aí pela participação, estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço a você e a todos os espectadores da TV Câmara.